pessoal, tudo bem? Sabe onde nós estamos hoje? Em Tiradentes. A gente veio até aqui para acompanhar a feira literária da cidade. É a Quinta Fleet, tem muitos autores que estão por aqui, muita gente interessada em literatura, vários grupos de turistas também conhecendo a cidade. Hoje a gente vai dar uma voltinha até chegar ao local da Fleet. É super importante começar a ler desde criança, né? Porque aí o hábito vem naturalmente. Então a gente vai ver um ônibus que está dedicado a elas. Vamos lá. Bom, então esse ônibus está aqui parado em frente à contação de histórias. Na parte de baixo, essas prateleiras são livros infantis. As prateleiras de cima são livros infantos juvenis. E aqui atrás, eles fizeram também duas estantes para os pais que trazem as crianças. Representantes do Rio de Janeiro, duas representantes aqui de Tiradentes, que foram convidadas para participar e para ajudar aqui com a criançada, que não é mole não, tem que deixar o documento, pode levar o livrinho para casa, mas depois tem que devolver até o fim da feira. Começou lá dentro das comunidades lá no Rio de Janeiro, que é onde eles realmente precisam, né? Ter a cultura onde não existe, é muito interessante. Obrigada, meninas, bom trabalho para vocês, hein? Muito obrigada. Bom, a gente está bem em frente à Capela do Bom Jesus da Pobreza e você pode reparar que elas estão todas com esses panos roxos. E não só as igrejas, também de algumas pousadas, algumas lojas comerciais. Isso é colocado durante a Quaresma e esses panos só são retirados na noite de sábado para domingo, quando acontece a Páscoa. Eu vim com meus filhos pequenos algumas vezes para cá e aqui tem um teatro de marionetes. É muito legal e eles amavam. Eu até ficava do lado hospedada para poder ficar mais perto. Tem horário certo, então é muito legal. Tchau, Roberto. Até logo. Parabéns aí. Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, homenagem do governo do estado de Minas, ao tricentenário da fundação da cidade de Tiradentes. E a estátua dele aqui. E agora a gente está entre dois pontos também da Fleet. Aqui o Espaço Cultural Aimorés e aqui o Centro Cultural Ives Alves, que é onde eu vou participar da palestra com a Heloísa Perissé. Vamos lá. Bianca, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa sala, porque você escreve, mas qual a ideia de você colocar tudo em bordados? Eu sempre amei esses paninhos antigos, que eu acho que eles conversam com a gente sobre um tempo que a gente não tem mais tempo para ter. Para colocar o paninho na bandeja, para colocar o paninho onde vai ficar o pão. E eu comecei a ver que tinha uma conexão entre as duas coisas. Entre eu falar sobre o tempo com a poesia, no meu livro, e essa maneira dos tecidos falarem que o nosso tempo hoje está sendo vivido de uma outra forma. E aí você costurou as duas coisas. E aí eu costurei as duas coisas. Então eu escrevo tudo, seleciono a cor da linha, monto a peça, e aí foi qualificada uma mulher que tem uma situação de vulnerabilidade social, e aí eu envio para ela para que ela cumpra minha letra com tecido e ela possa ter assim uma fonte de renda. O bordado, ele é a história das mulheres. Assim, e como o artesanato, muitas mulheres sustentam suas casas com artesanato, porque é algo que elas podem fazer enquanto estão cuidando da vida doméstica. Maravilhoso, então, amei poder conhecer. Quando você partiu do conto, né? Era um livro que foi indicado a prêmios para escrever o Via Ápia. Deu aquele nervosinho de não fazer nada tão à altura do que você já tinha feito num primeiro livro? Depois de lançar o Som na Cabeça, precisando pensar num novo livro, foi um momento que eu olhei e falei assim, independente do que estão falando sobre o meu primeiro livro, independente dos prêmios que ele possa ter ganho ou das traduções que ele teve, eu sou um autor jovem, um autor em formação. Tinha 26 anos quando eu lancei o Som na Cabeça. Então eu me forcei a me olhar como um autor iniciante. Assim. A minha grande referência, por exemplo, o Machado de Assis, foi escrever o livro Divisor de Águas dele com 44 anos, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual a sua primeira imagem de um livro? Assim, ou na sua casa, ou de alguém lendo, que você olhou e que você lembra, criança ainda? A primeira imagem que eu tenho, assim, forte de livro é a Bienal do Livro do Rio, né? Que eu ia desde muito pequeno. Minha mãe levava a gente a cada 2 anos na Bienal. E eu me lembro muito disso. Eu tenho até hoje o primeiro livro que eu comprei, que eu tinha 6 anos, é o livro do Aladim. E tem vários outros. Eu também tenho a Bebel, a enfermeira, tudo bem. E eu acho que essas são as primeiras imagens e as revistas da Turma da Mônica também, né? Que foram muito importantes no meu processo de alfabetização. Muito obrigada, sucesso para você. Obrigado a você.
Mais um dia aqui em Tiradentes e a gente vai continuar circulando pela cidade até a hora da nossa próxima entrevista lá na Feira Literária. Vamos lá. Pessoal, hoje acordei até mais cedo só para aproveitar o caminho até a Feira Literária, que é tanta lojinha. Como é que a gente faz para resistir a paninhos, doce de leite, tudo que é jeito, um monte de doce, chocolate. Vamos ver o que vai dar, né? Vou levar esse. Eu não sei se eu vou botar no nosso estúdio ou se eu vou botar na minha casa, mas esse aqui vai comigo. Ai, eu amei! Sabe essa varetinha que fica no líquidozinho para perfumar o ambiente? Quando acaba o líquidozinho, eu guardo essas varetinhas dentro de uma gaveta, porque ela mantém, olha como ela ainda está segurando o cheiro. Por um tempo. Gostou da dica? Uai! Esse livro fala de várias expressões que são super curiosas, que a gente usa e que a gente nem imagina. E você já ouviu falar na expressão subir na vida? Muito, né? Ah, fulano subiu na vida. Por que subiu na vida? Quando a pessoa fazia um casarão de 2 andares no século XVIII, era uma construção cara, a base é reforçada. O segundo andar, o que fazia? A pessoa fazia um comércio embaixo e morava no segundo andar na parte que sobrava. Então, no caso, quando a pessoa não tinha condição de começar com o sobrado, ela fazia uma casa de um pavimento, com a base mais reforçada, comércio na frente e morava nos fundos apertadinho com a família. O comércio prosperava muito, entrava muito dinheiro. Aí a pessoa fazia depois o seu segundo andar. Falava então que essa família subiu na vida, melhorou de condições. Então, são as expressões que surgem no século XVIII. E tem um monte dessas, então. Muito obrigada por ter interrompido aqui seu trabalho para falar com a gente, prazer, viu? Vamos continuar que a gente está cobrindo aqui a Feira Literária e vai chegar até lá. Que bacana então, muito obrigado. Boa visita, pessoal. Estou chegando aqui no Centro Cultural agora para a entrevista com a Heloísa Périci. Gente, vou pro palco com ela, então fui até trocar de roupa para não fazer feio, né? Vamos lá. Estará aqui conosco Fátima Bernardes. Imagina. Roteirista, uma escritora, uma atriz de sucesso no cinema, no teatro, na televisão, uma das maiores comediantes. Quem nunca falou, fala sério aí. Tipo assim. Sério, cara? Cara, tipo assim, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com você. Não, eu também. Nossa, quando Isa me deu a notícia, Fátima Bernardes, eu falei, oi? E a gente vai falar desse livro, Cheia de Graça, uma jornada de humor, amor e cura. Eu vou só situar vocês. A Lolo teve um câncer de glândulas salivares, que já é um câncer raro. Ela tinha 99% de chance, quando ela retirou a bolinha que apareceu na boca, de que fosse algo benigno. Era maligno. Ela tinha 0,03% de risco de aquilo ali ter uma metástase. E ela teve. E eu queria saber desde quando você se percebeu uma pessoa, um ser humano de fé. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu dizia como um versículo que Jó fala, antes eu ouvia falar de você, hoje eu te conheço. Quando a gente é colocado numa situação, né, assim, situações de checkmate que a gente passa na vida, né, a gente prova a nossa fé e foi isso que aconteceu comigo. Uma coisa que eu só vivi o que eu já sentia. Eu caí no 1%, eu caí no 0,03%, então eu tenho a sensação de que eu não saio desse planeta sem ganhar na loto sozinha. Eu sou essa pessoa. Então, o dia que eu fui ao encontro desse amor e que eu me deixei inundar por isso, eu ganhei um outro lugar na existência, porque eu disse, eu sou uma pessoa amada. E eu acho que o que falta na humanidade é esse lugar que a gente precisa encontrar desse amor. Que você não vai precisar canibalizar o próximo, entendeu? Você vai poder viver o seu divino muito mais do que o seu profano. Mas em nenhum momento você entrou em litígio com Deus? Em nenhum momento você ficou chateada? Claro que eu fiquei, tem momentos que eu fiquei. Mas eu apoio a minha vida, como eu digo aí, sobre 3 pilares. O primeiro é o amor de Deus por mim. É o amor ágape, é um amor incondicional, é um amor perfeito, um amor que alimenta. Segunda coisa, eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá e que isso me libertou, Fátima, me libertou. A vida não é entre eu e o próximo, e sim entre eu e Deus. Então, toda vez que eu tenho o impulso de não querer fazer alguma coisa por alguém, porque alguém me chateou, peraí, eu não vou fazer para essa pessoa. Eu estou fazendo isso para Deus. E a outra coisa é que Deus sabe o que eu preciso antes que eu peça. E quando isso aconteceu, eu pensei, cara,
Deus não me botou aqui à toa. Deus não me botou aqui à toa, eu tenho certeza. Aí eu pensei assim, esses raios devem ter a força de Grayskull. É isso. Deus quer que eu peça. Deus quer que eu peça. Então eu vou pedir. E nesse momento, quando eu falei isso, a máquina fez assim. E eu sabia que a máquina, quando ia dar o raio, ela fazia antes esse barulho. Aí quando eu vi que ia dar esse barulho, eu tive que pensar rápido uma coisa. E eu fiz, raio da beleza. Aí, fui, o raio veio. O raio veio com tudo. Daqui a pouco o doutor Fernando parou, virou para trás, me olhou e disse assim, posso te dizer uma coisa? Eu falei, pode. Ele disse, a radioterapia está te fazendo muito bem. Eu falei, é? Ele disse, você está mais bonita. Nossa. Eu fiz, Deus, ele confirmando. A partir dali, meu amor, foi todo dia raio do sucesso, raio da saúde, raio do amor, raio de tanto raio. No último dia, eu disse assim, já tinha pedido todos os raios, eu falei, o que eu vou pedir? Eu quero hoje o arco-íris, raio do arco-íris. Aí veio o arco-íris. Aí quando acabou, eu pensei assim, cara, o arco-íris foi o sinal que Deus deu a Noé, que nunca mais ia ter dilúvio. Eu disse, então é isso que ele está querendo. Lulu, não quero chorar aqui no palco, não. Não quero chorar, eu só queria assim, dá a mão aqui. Fiquei emocionada. Eu também. Bom, depois dessa emoção toda, desse bate-papo com a Lolo, eu espero que você tenha curtido, que você compartilhe tudo que a gente viveu aqui e espero que você tenha gostado de acompanhar comigo, não só a Feira Literária, mas conhecer um pouco mais dessa cidade linda que é Tiradentes. Então vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações e quinta-feira que vem tem vídeo novo pra você. Um beijo e até lá!